Gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Educando Crianças com você. Eu sou Déia Carter, sou educadora de paz, treinadora de paz, gosto disso. Gosto de conversar sobre educação e formação dos nossos filhos e para mim é um privilégio e um prazer estar com vocês aqui toda semana. Gente, a cada semana um tema novo, a cada semana uma live nova, a cada semana algo que a gente pode estar conversando para que a gente possa crescer, para que a gente possa refletir e sair do piloto automático, sabe? Sair dessa correria do dia a dia e começar a entender que a gente pode ser intencional, começar a entender que a gente pode sim se preparar para que a cada dia os nossos filhos eles possam receber uma formação e uma educação de qualidade e tudo isso nos baseando sempre em princípios e valores cristãos. E hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, que é fundamental na educação dos nossos filhos. Nós vamos falar sobre como construir um relacionamento de confiança com os nossos filhos. É incrível como que a gente pode, assim, pensar em porcentagem. 95% da desobediência, do mau comportamento, das decisões erradas que os nossos filhos tomam na vida é porque eles não olham para nós como dignos de confiança. Isso é muito sério. Eu pergunto para você, papai e mamãe, vocês são dignos de confiança? Vocês inspiram confiança? Os seus filhos veem tanta sabedoria em vocês que eles querem obedecer? Nós, como pais, somos dignos de confiança? Ou a gente fica oscilando o tempo todo, trazendo insegurança para os nossos filhos e mostrando para eles que nós, como adulto da relação, estamos mais para crianças da relação no nosso comportamento do que como adultos de fato. E na verdade, gente, a gente precisa entender que é o dia a dia que vai mostrar para os nossos filhos se de fato nós somos dignos de confiança. Não é um comportamento aqui, um comportamento ali, algo que eu faço hoje, amanhã eu não faço mais. Não é nada pontual, é algo constante, é algo trabalhoso, é algo que vai gastar energia. É algo que vai buscar de nós uma intencionalidade, mas que no final vai fazer toda a diferença. Não é um fast food. Hoje aqui eu vou dar para vocês dicas práticas do dia a dia e todas elas baseadas em princípios cristãos para que você estabeleça uma relação de confiança sólida com os seus filhos. E isso vai trazer um ambiente de amor em casa. Isso vai trazer um ambiente de respeito. Isso vai trazer um ambiente de obediência, de amizade, de alegria, de vida para dentro da sua casa. Só que, como eu disse, é um processo. Vamos lá. O que a Bíblia diz para a gente? A Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A Bíblia não diz que o homem sábio edifica a sua casa, que o filho sábio edifica a sua casa, que a sogra sábia, que a avó sábia edifica a sua casa. Não. A Bíblia diz que a mulher sábia, Deus, quando nos criou, Ele nos concedeu o privilégio e a oportunidade de exercer dentro da nossa casa papéis diferentes enquanto homem e enquanto mulher. Ele nos deu inclinações naturais para que a gente pudesse fazer com excelência o nosso papel, seja enquanto homem ou seja enquanto mulher dentro da nossa casa.
E especificamente hoje eu quero falar para as mulheres. Porque Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É a mulher. É para a mulher que Deus deu uma inclinação diferenciada para edificação. Edificação da sua casa. E se a gente parar para pensar, edificar sugere o quê? Processo. Edificar está relacionado à construção. E ninguém constrói algo do dia para a noite. Ninguém constrói algo assim. A construção, ela tem etapas, ela tem processos, e se essa construção não for muito bem feita, muito bem pensada pelas leis da física, da química e de tudo mais, da matemática, e seja mais o que for, porque isso aí não é minha área, né? Então eu não entendo muito disso, mas se essa construção não for muito bem arquitetada, não for muito bem projetada, ela pode cair. E quão grande é essa queda? Porque quando alguma coisa cai, quando um prédio, uma casa cai, gente, é difícil, não é? Já tá imaginando aí na sua cabeça a poeira, a dor, o estrago, o barulho e tudo mais que acontece? Então, quando a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a Bíblia está dizendo que essa edificação sugere intencionalidade, sugere processo, sugere um gasto de energia para um cálculo correto, para fazer dar certo. E ela não constrói algo de um dia para o outro. Tudo é um processo. O problema que tem acontecido hoje é que na nossa sociedade imediatista, muitas mulheres estão acumulando funções e não estão tendo tempo de fato, edificar a sua casa. As mulheres estão sendo empurradas para fora de casa, para trabalhar para outras pessoas, mas em nenhum momento são incentivadas a voltar para dentro de casa, a trabalhar para os seus queridos, a cumprir essa edificação que é o propósito de uma mulher. Edificar a sua casa. E isso faz com que todo esse acúmulo de tarefas, esse acúmulo de funções, faz com que muitas vezes a mulher ela não perceba detalhes fundamentais para a construção de um relacionamento de confiança. Edificar sugere construção. Como nós temos edificado a confiança dos nossos filhos em nós, como pais? Muitas vezes detalhes têm passado desapercebidos por causa da correria do dia a dia. E hoje eu quero mostrar para vocês o top 10 dicas práticas para essa construção de um relacionamento de confiança com os filhos. E eu não vou demorar muito, porque é algo muito prático e algo que, se você tiver com o seu papel e a sua caneta, e eu recomendo muito que você esteja com o seu papel e com a sua caneta, anotando o que nós vamos falar aqui hoje. Porque depois eu quero que você leia e comece a se questionar. Eu tenho feito isso? Eu tenho sido intencional nisso? Eu tenho gasto tempo nisso? Vamos começar a falar sobre essas 10 dicas práticas para essa construção de um relacionamento de confiança. Eu quero muito que você escreva e que depois você revisite isso.
para que você comece a pensar como é que tem sido o seu procedimento dentro da sua casa. Bom, se você já pegou o seu papel e sua caneta, dica número 1. A dica número 1, gente, ela está baseada no livro de Romanos, que está na Bíblia, Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dica número 1. Demonstre amor e aceitação incondicional. Andréia, mas eu amo meu filho. Gente, eu também amo os meus. Mas que, de fato, tem dia que a gente... não é verdade? Agora, existem situações com alguns pais onde os filhos têm dado tanto trabalho, onde os filhos, infelizmente, têm desafiado tantos pais, têm dado tanta dor de cabeça, que os pais podem pensar até em desistir desses filhos. E quando nós desistimos dos nossos filhos, nós não estamos mostrando esse amor incondicional que Jesus mostrou por nós. Porque nós ainda sendo pecadores, a gente ainda fazendo tanta besteira, mesmo assim, Deus foi capaz de enviar Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz, uma morte dolorosa e terrível em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. O que será que os seus filhos têm feito que é tão terrível a ponto de você não viver esse amor sacrificial, de não ter essa aceitação, aceitar o seu filho como ele é, com as limitações? E quando eu digo aceitar como ele é, eu não estou dizendo aceitar o pecado dele, aceitar o mau comportamento dele. Não, eu estou dizendo sobre a aceitação incondicional de amor, de amar. Independente das falhas, independente dos erros, você precisa mostrar para os seus filhos que eles são amados e não tem condição para isso. Ah, se você fizer isso, mamãe não vai mais gostar de você. Não fale isso. É um amor incondicional que está baseado em Romanos. Essa é a dica número 1. A dica número 2 está baseada em Tiago, livro de Tiago, espero que vocês estejam anotando. Livro de Tiago 1:19 diz o seguinte: estejam prontos para ouvir, mas tardios para falar e se irar. Prontos para ouvir. Você escuta atentamente os seus filhos? Você escuta ativamente os seus filhos? Ou quando eles estão conversando, você está olhando no celular, você está assistindo TV, você está arrumando cozinha, lendo um livro, conversando com outras pessoas? Ou você tem uma escuta atenta, uma atenção plena? Será que quando seus filhos começam a falar, você dispara a falar e não deixa eles concluírem? O versículo diz: tardios para falar, tardios para se irar. Às vezes o seu filho começa a falar alguma coisa e você, mas eu sabia que você ia fazer isso, eu te conheço. Sabe aquela falação? E o seu filho nem acabou de te contar o que estava acontecendo. Você nem sabe o final e você já julgou, você já falou, você já se irou. Que prazer seu filho vai ter em contar alguma coisa para você? Ele mal começou. Você já saiu descarregando a sua ira nele. Eu te conheço. Pau que nasce torto, morre torto. Eu não sei quem que você puxou, menino. Não sei quem que você puxou, porque aqui na nossa casa é só você que é assim. Isso acontece. Sabia? Lembre-se sempre desse versículo.
prontos para ouvir, tardios para falar. Dica número 3. A dica número 3 está baseada em Efésios 4, no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é aquela respiração profunda. Sabe quando acontece alguma coisa que você faz assim? Antes de falar? O famoso contar até 10? Você oxigena o seu cérebro e aí você diz o que você tinha que dizer? Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. A terceira dica, baseada nesse versículo, é: ensine com paciência e compaixão. Paciência e compaixão. O ensino, ele tem que ser carregado disso. A sua abordagem, ela tem que ser paciente, compassiva quando você for corrigir os seus filhos. Não adianta você repreender, punir severamente. Eles vão ter medo de você. Você diz para o seu filho: eu quero que você me fale a verdade. Você fez isso. Aí ele te fala: eu fiz. Aí sabe o que você faz? Você corrige ele. Você bate nele. Aí sabe o que ele vai entender? Que se ele falar a verdade, ele vai ser corrigido. Então ele não vai mais falar a verdade. É impressionante como é que a gente é incoerente. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Dá um joinha pra mim se vocês estão conseguindo entender. A gente não pode ser incoerente. Nós precisamos ter sabedoria, longanimidade. Então, essa terceira dica é baseada neste versículo que eu falei para vocês aí anteriormente. E a quarta dica? Tá acompanhando aí as dicas comigo? A quarta dica está baseada em Efésios 5, no versículo 1. Efésios 5, no versículo 1 diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa dica, gente. Nós, como pais, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, para que os nossos filhos olhem para nós, olhem para a nossa conduta cristã e queira seguir o nosso modelo, os nossos passos. Nós devemos ser um modelo de comportamento cristão para os nossos filhos, mostrando princípios, valores como honestidade, bondade, regras, normas, perdão, empatia, condutas, posicionamento no falar. Como é que tem sido a nossa conduta cristã? Como tem sido isso? Você está no aeroporto. Gente, quantas... Eu tenho estado em muitos aeroportos, né? Ultimamente. Eu vejo cada coisa nos aeroportos. Mães segurando mão de criança. Ou pais com os adolescentes do lado, discutindo, batendo boca com o pessoal lá que trabalha no aeroporto, porque por causa de voo atrasado, por causa disso, daquilo outro. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar, nós não devemos reivindicar os nossos direitos, mas escutem, pessoas são mais importantes que coisas. O que você tem mostrado e ensinado para os seus filhos com o seu comportamento no dia a dia?
quando você lida com as pessoas, quando alguém faz algo que te deixa nervoso, que te deixa nervosa. Como tem sido o seu comportamento? O que você tem falado no telefone? O que você tem falado das pessoas dentro da sua casa? E os seus filhos estão escutando. Seja um exemplo de conduta cristã. Quinto embasamento bíblico para uma construção de confiança, de um relacionamento de confiança com os nossos filhos, está em Provérbios 22:6. Esse aí vocês têm que saber de cor. O coração tem que estar pregado. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A quinta dica prática para que os nossos filhos possam se relacionar conosco de forma confiante é porque eles olham para nós e eles percebem que a gente sabe estabelecer limites claros e consistentes. A gente sabe ensinar no caminho. A gente sabe ensinar a importância de obedecer regras, normas. A gente sabe ensinar com amor, com firmeza. A gente pega na mão e anda junto. Eles olham para nós e falam: minha mãe puxa minha orelha, mas ela sabe o que ela está fazendo. Minha mãe sempre disse isso. Onde eles vão, fica isso na cabecinha deles. Não, a minha mãe sempre falava isso. O que será que eles vão dizer? Nossa, minha mãe sempre falava isso. Falava o quê? Limites claros, consistentes, ensinando no caminho. No caminho. Aqui eu cheguei à quinta dica prática de como estabelecer um relacionamento de confiança com seus filhos, favorecendo um ambiente familiar harmonioso, favorecendo a obediência, favorecendo vínculo, conexão, que é tão importante na criação, formação e educação dos nossos filhos. E tudo isso com princípios cristãos. E agora nós vamos para as outras 5 dicas finais sobre como estabelecer um relacionamento de confiança com os nossos filhos, para que a gente conquiste a admiração, o respeito e a obediência deles. É só por meio de um relacionamento de confiança baseado em princípios e valores cristãos é que nós vamos conseguir o respeito, a admiração e a obediência deles. Porque assim nós nos tornamos dignos de confiança. E para isso a gente tem que entender que edificar é um processo, é uma construção, é uma jornada. Não é de uma hora para outra. Então vamos lá para as próximas 5 dicas? A dica 6, ela está baseada no livro de Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Está dizendo o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. A dica 6 é: seja constante na oração e no ensino sobre a fé. Ore regularmente por seus filhos. Ensine todos os dias sobre a fé cristã. Compartilhe histórias bíblicas, ensinamentos, princípios e valores cristãos que vão ajudar os seus filhos a compreender quem é Deus, o que Ele deseja de nós, o propósito de Deus para uma família, como é viver uma vida piedosa a serviço do outro.
Isso dá identidade, isso dá propósito, isso dá destino. E é todo dia, é ao acordar, ao almoçar, ao dormir, é andando pelo caminho, é o tempo todo. É o tempo todo. Dica 7. Dica 7 está baseada em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Dica 7. Comunique-se de forma respeitosa, de forma positiva, de forma intencional, de forma inteligente. Não utilize uma comunicação agressiva com seus filhos. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Não critique, não julgue. Não diga palavras ofensivas. Mas que todo o seu ensinamento seja baseado em fundamentos e princípios cristãos. Elogie os esforços, as conquistas. Corrija com amor, com respeito. Valide o sentimento e corrija o mau comportamento. Ontem eu fiz isso aqui, gente. Ontem o meu filho aqui se espalhou. Ficou bravo. Entrou no quarto, jogou umas roupas que estavam em cima da cama no chão. Pá! Eu falei, opa. Ele ficou bravo com uma situação. Eu falei, vem aqui. Mas vem aqui. Falando baixo. Senta aqui que a mamãe quer conversar com você. Aí ele ficou baixando o olho assim, olha pra mamãe. Olha nos meus olhos. Aí ele olhou e as lágrimas descendo e bravo, eu peguei na mão dele e disse, eu entendo que você está triste. Você está certo de estar com raiva. Você está certo de ficar triste, de ficar frustrado. Eu compreendo você. Mas você não se comportou de forma correta. Você não está certo em pegar as roupas e jogar as roupas no chão porque você está com raiva. Porque agora você é uma criança e agora você joga as roupas no chão. Mas se você não aprender a se controlar, quando você crescer, você vai querer bater em outra pessoa. Você precisa controlar as suas emoções. E disse para ele, lá em Provérbios diz, que o homem que sabe controlar as suas emoções é maior do que um guerreiro que conquista uma cidade. E ele foi respirando, e eu fui conversando, e ele foi se acalmando. Eu validei o sentimento, porque é normal ficar com raiva, é normal ficar triste, mas eu corrigi o comportamento. Aqui não. Pode parar com isso. Você tem Jesus no seu coração. E quando nós temos o Espírito Santo no nosso coração, é Ele quem nos governa. Aqui você não vai ficar descontrolado, não. Pode parar com isso. Você tem Jesus dentro de você. Conversa baixa, olho no olho, respirando com longanimidade. E princípios bíblicos. Ficou claro? Deu para entender? Bora lá. Dica 8. Dica 8 está baseada em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma história linda que está em Atos 2:42. Depois você pode ler, tá bom? Mas aqui o princípio é, nós devemos cultivar momentos de qualidade em família. Nós precisamos estar juntos no partir do pão.
Nós precisamos estar juntos em família, nas orações. Nós precisamos estar juntos na leitura da Bíblia. Nós precisamos estar juntos em momentos de recreação, de conversa, de compartilhamento, de passeios, em idas à igreja, à casa dos amigos. Nós precisamos construir memórias especiais e intencionais. Esse é o princípio. Dica 9. Espero que vocês estejam gostando das dicas. Quem aí tá gostando das dicas, dá um joinha aí pra mim, ó. Espero que esteja gostando. A dica 9, ela está baseada em Efésios 4, no versículo 32. Diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ah, como nós precisamos disso. Dica 9. Perdoe e peça perdão. Esteja disposto a perdoar os seus filhos. Parece que quando eles crescem, a gente vai ficando mais magoado, né? Parece que quando eles crescem, fica muito pessoal, né? Quando eles são adolescentes, são maiores. Aprenda a separar o seu sentimento do comportamento dos seus filhos. O comportamento deles é baseado no momento, no córtex pré-frontal que ainda não está formado. Isso não é pessoal. Isso não é pessoal. Não se envolva sentimentalmente com isso. É um momento, vai passar. Esteja disposta a perdoar. Releve. E quando você errar, peça perdão. Aqui em casa nós já erramos várias vezes. E a gente pede perdão, filho, desculpa, perdão, perdoa a mamãe. Mamãe estava nervosa, mamãe não entendeu. Me perdoe, perdoe o papai. Isso é importantíssimo para construir um relacionamento de confiança. E a última dica, dica 10, está baseada em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Só Deus é capaz de derramar amor no nosso coração pela nossa família. É só Ele. Porque o nosso coração muitas vezes é egoísta. O nosso coração, ele não tem um amor sacrificial. Sabe aquele amor que anda mais uma milha, que não desiste, que está disposto a perdoar, que escuta atentamente, que cede, que se doa. Esse é o amor que Cristo derrama nos nossos corações, porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos essa condição de amar. Ele soprou em nós o fôlego de vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e é por isso que nós temos condições de amar. É fato que depois do pecado, esse amor foi tão deturpado. Mas é por Ele e por meio dele, de Deus, é que nós temos condições de amar. Ame e demonstre esse amor de forma incondicional. O amor é o que o amor faz. Não adianta você falar uma coisa e com seu comportamento você mostrar outra. Demonstre amor pelos seus filhos, dia a dia. Demonstre amor pelo seu marido. Demonstre amor pela sua esposa, dia a dia. Seja intencional. E essas foram as 10 dicas dessa noite sobre como construir um relacionamento de confiança com seus filhos para que você se torne digna de confiança. Eu espero que você tenha anotado tudo, porque o para casa é esse.
Você vai precisar ler isso todos os dias e pensar se de fato você tem colocado em prática essas dicas, porque só ouvir não resolve nada, tá bom? Compartilha comigo no direct, compartilha comigo lá no Instagram, debaixo aí dessa live, nos comentários. Se você tem colocado essas dicas em prática, compartilha comigo, tá bom? Eu quero muito ler e ouvir também sobre o que está acontecendo aí na sua casa, tá bom? Para que eu possa te ajudar melhor. Chegue no horário. Nossas lives, elas variam um pouquinho de horário, depende de como é a minha segunda-feira. Tem segunda-feira que eu faço bem cedinho, 7 horas da manhã. Tem segunda que eu faço às 18. Tem segunda que eu faço às 20h30, às 21 horas. Então fique atento aos meus stories, para que você não perca nenhuma. Sejam intencionais em criar e construir esse relacionamento de confiança com seus filhos, porque de fato, se você quer conquistar a admiração, o respeito e a obediência dos seus filhos, esse é o caminho. Eu sou Deia Carter e estou aqui educando crianças com você. Até mais!